Olá, eu sou Evelyn Gimenez Sanches, consultora esotérica, e hoje, domingo, o primeiro dia da semana, dia 12 de outubro de 2025, vamos ver, através do tarô, o aconselhamento para todos os signos do zodíaco e logo após daremos a mensagem para os aniversariantes da semana, quem está fazendo o seu ano novo pessoal através das runas, e em seguida responderemos a pergunta mental. Vocês mentalizem aí um assunto, uma questão direta, objetivo, e o baralho cigano vai dar a orientação. E no final encerraremos com uma mensagem com o Oga. Nós vamos começar aqui a primeira parte trazendo a mensagem para todos os signos com o tarô, pedindo aqui, embaralhando o tarô, pedindo o ancoramento das 9 categorias angelicais, pedindo que este tarô seja envolvido pela linha dos anjos, pela linha angelical, as categorias angelicais, envolvendo este tarô para trazer a mensagem semanal para todos os signos do zodíaco. Vamos lá, abrindo a mandala astrológica com o tarô. Vamos ver aqui o que os anjos aconselham, né, para todos os signos aí essa semana. Então a gente vai ter uma mensagem angelical para todos os signos aí, para a gente iniciar a semana com as orientações e o encaminhamento, começando pelo primeiro signo da roda zodiacal, Áries. Os arianos, né, saem a carta do tarô do carro. Então, a palavra-chave do carro é resolução. É uma das 3 cartas dos arcanos maiores de grande movimento. Então, uma semana aí dos arianos o quê? Se mexerem. E qual é a imagem clássica do carro? É o imperador, ele está dentro de uma biga, ele está controlando e direcionando os cavalos. Então, essa carta, ela tem um cunho de controle e direcionamento. Então, por mais situação de tensão que possa estar existindo, eu vejo essa semana, arianos, que as coisas vão estar nas suas rédeas. Vocês vão conseguir controlar, vocês vão conseguir direcionar as coisas. Essa carta tem esse cunho de controle e direcionamento. É uma carta regida por Marte, né? Áries, o deus da guerra. Vá com coragem, ousadia, movimente, né? Qual é a palavra-chave do carro, né? Vitória, conquista. O carro é a carta da coroa dos louros, então vá em frente, movimente, direcione as coisas, tenha coragem, né? É uma carta de tempo que resolve as coisas rapidamente, né? Então, uma carta de movimento aí, de resolução. Então, a dica para vocês é: intua o que o Deus interior falar para vocês. Então, um momento mais de intuição. O Deus interior deu a resposta, vai lá e executa o que o Deus interior falou. E vamos para agora o pessoal de Touro, os taurinos. Sai a outra carta dos arcanos maiores de grande movimento, a carta 10, a carta da roda da fortuna. Então, taurinos, traz uma semana de mudanças, mas todas as mudanças trazem um período de instabilidade. É uma roda, uma hora está embaixo, outra hora está em cima, uma hora está embaixo, outra hora está em cima. Como agir nesses momentos de mudança que causam uma instabilidade? Qual é a dica da roda? Se centra, haja como se você fosse um telespectador. Para quê? Para fazer a roda girar para o lado que você quer, para fazer a mudança ser a seu favor. Então, nos momentos de mudança que causam estabilidade, você tem que sair de cena, olhar aquilo do lado de fora, imparcialmente. É uma carta de transformação para evolução. Ela traz um início transformador, onde vocês devem pegar toda a sua experiência, sua bagagem de vida e colocar em prática, né? Então, é uma carta que o destino essa semana traz para vocês sorte
e situações inesperadas para vocês conseguirem movimentar as coisas que estão estagnadas, paradas, né? Essa carta, ela é a carta do destino em ação, né? Então, o destino traz o movimento, o destino começa a colocar as coisas no eixo, trazendo situações de sorte. Mas vocês têm que agir com essa imparcialidade, olhando as coisas do lado de fora para conseguir encaixar as coisas, né? Então, uma carta de início transformador, aonde vocês pegam a experiência, a palavra-chave é trabalhar com ligeireza, trabalhar com praticidade. E vamos agora para o pessoal de Gêmeos, né? Vamos para os geminianos. Os geminianos sai a carta número 12, que é a carta do enforcado. O enforcado é uma das cartas dos arcanos maiores do tarô de isolamento. Então, qual é a dica do enforcado, né? Saia de cena, faça uma viagem interior, vocês com vocês mesmos, para achar a resposta dentro de vocês e olha as situações que não estão indo para frente com uma outra visão. Às vezes, com a visão que vocês estão olhando, a coisa fica patinando, fica presa, né? Então, as coisas que não estão dando certo, tem que olhar com uma outra visão para realmente conseguir isolar o que não tem troca, né? Porque o enforcado fala, olha, tem que ter a troca, né? Só o sacrifício de uma parte e que não tem retorno não é legal. Então, é uma carta que fala dessa viagem interior, é uma carta mediúnica de grande intuição para vocês conseguirem tirando os nós. Essa carta, ela é uma carta de nó, então aquele sacrifício que você faz, mas que não tem retorno, então é um momento de isolar, olhar aquilo de uma outra forma para conseguir tirar os nós, tirar as coisas que não estão dando certo. Por isso tem que sair de cena e as respostas vão estar dentro de vocês. E vamos para o pessoal de Câncer, vamos para os cancerianos. O pessoal de Câncer sai a Lua, e o signo de Câncer, ele é regido pela Lua, né? Então, a carta sai domiciliada, né? Na casa certa. Então, vocês vão estar com sua regência aí da Lua, né? E trazer a magia da intuição, a magia do sexto sentido, do instinto, para conseguir enxergar as coisas além do que estão mostrando. Porque na parte prática, cancerianos, essa semana podem aparecer situações que causam instabilidade, podem aparecer situações que não estejam muito claras. Então vocês vão ter, né, o signo de Câncer é um signo de água, vocês vão ter que usar a água, né, do esoterismo fala das emoções, a sensibilidade para enxergar o que está oculto, o que está por trás, porque a palavra-chave da Lua é segredos. A palavra-chave da Lua são as máscaras. Então, na parte prática dessa semana, usar a sua sensibilidade, a magia aí dos cancerianos, para enxergar as coisas, né? Se vocês perceberem que as coisas não estão muito claras, né? Não entra, porque a palavra-chave da Lua é surpresas desagradáveis. As coisas têm que ter clareza, né? Tem que ter firmeza. E também trabalhar uma semana para vocês trabalharem com a parte emocional, com a parte psicológica. A Lua, ela representa no tarô essa parte mais emocional, psicológica. A Lua traz as dores, os traumas do passado, às vezes até da infância, né? Para serem curados internamente, né? Traz também, às vezes, situações familiares para serem resolvidas. A Lua é uma carta que fala de família, de infância, de origens, e é uma dica para os cancerianos para ficarem mais intuitivos. Não é uma carta de ação, uma carta de esperar as situações acontecerem, se não clarear, não entrar, tá certo? É uma carta mais zen, ela não é uma carta de ação, é uma carta de observação, né? E vamos lá para o pessoal de Leão, vamos para os leoninos, sai a carta da temperança, leoninos. A temperança, primeira coisa, uma semana que vocês vão ter a proteção da linha dos anjos. A imagem da temperança é um anjo, né?
E a dica é uma carta emocional também, porque fala das águas, né? Como eu já falei aqui, o elemento água no esoterismo fala das emoções. Então fala nem o ódio nem a paixão, que são sentimentos extremos, né? É uma carta que pede equilíbrio nas emoções. Pede temperança, o nome, temperar. Nem o ódio, nem a paixão, que são sentimentos extremos. É isso que pede. Ter uma paz interior, uma tranquilidade interior, para ver realmente essa semana o que tem que continuar mesmo, o que vale a pena continuar. Porque a palavra-chave da temperança é fluidez, né? Então a palavra-chave é as coisas fluindo com naturalidade. É uma carta alquímica, de transformação benéfica, que essa semana pega as coisas que estão desequilibradas e equilíbrio, traz o equilíbrio. É uma das cartas de acordo, então traz um período de acordo e de equilíbrio emocional. Ela fala das emoções, né? Então ela traz aí, se está muito desequilibrado, a linha dos anjos traz esse momento dessa paz interior para vocês terem resoluções mais assertivas. A gente tendo um equilíbrio emocional, a gente tem resoluções mais assertivas, né? Então traz o equilíbrio aonde tem o desequilíbrio, né? E traz os acordos aí. É um movimento que os anjos abençoam. E vamos para o pessoal de Virgem, vamos para os virginianos. Sai a carta da morte, que é uma das 3 cartas de corte do tarô, né? A morte, ela dá uma dica para os virginianos de cortar situações, né, que estão inosadas ali e que nunca deram muito certo. Ela é uma carta de transformação, é uma carta de mudança, é uma carta de transição. Então a morte, ela pede para ter uma outra postura em relação às situações que não estão dando certo. Então a morte fala, olha aí, virginianos, se vocês tiverem sempre o mesmo padrão de comportamento em relação a uma situação que não está dando certo, vocês vão ter sempre o mesmo resultado. Então muda o padrão de comportamento para mudar o resultado, né? Então traz esse momento de mudança radical, né? De transformação. O número da carta é um 13, que vai dar um 4 na redução. Para organizar, o 4 é um número fixo de organização. Para vocês organizarem essa semana, trazerem situações mais confortáveis, vocês têm que trazer esse corte. As coisas dependem de você, né? De vocês aí. Então, cortar as coisas que não estão indo, ter uma outra postura, falar de um jeito diferente, ter um padrão de comportamento diferente para mudar aquela situação. Então a morte sempre fala disso. Se vocês tiverem sempre o mesmo padrão de comportamento em relação a uma situação que está incomodando, vocês vão ter sempre o mesmo resultado. Então muda o padrão de comportamento para mudar o resultado. É uma carta de limpeza, né? E vamos lá para o pessoal de Libra. Vamos para os librianos. Os librianos, sai a carta 15, que é a carta do diabo. Então cuidado com excessos, cuidado com compulsões, cuidado com vícios, cuidado com situações de ilusão, de fantasia, que aquilo aparenta ser de um modo que não é, né? O diabo é a carta da armadilha, o diabo é a carta da cilada. Então, às vezes, essa semana, librianos, as situações vão aparecer assim, sendo o máximo, mas você vai ver, é fria, né? Então, tomara que vocês se cuidem espiritualmente, cuida com o Arcanjo Miguel, cuida com banhos, né? Sempre que sai o diabo, eu sempre falo do Arcanjo Miguel, porque qual é a imagem do Arcanjo Miguel? O que ele tem no pé? Ele tá com o pé na cabeça de quem? Do diabo. Então, quando eu faço a limpeza espiritual, tem uma parte que eu invoco o Miguel. Então, com a espada cortando as negatividades, com o escudo protegendo, né? E cuidado com excessos, com luxúria, com compulsão, com enganos, né? Então, é uma semana de atenção.
né? Para não ficar preso à cilada, armadilha. Você vê que aquela coisa aparenta ser Master Super Blaster, mas não tem estrutura, não tem planejamento, é o diabo. É a coisa sem planejamento que prometem. O diabo é corrupção, é ilicitude, é imoralidade. Então tem que tomar cuidado, né? E fazer suas proteções espirituais para não cair em armadilha. E vamos para o pessoal de Escorpião. Os escorpianos, sai a carta do Sol, né? Então um luminário muito forte que fala de amizade. O Sol no tarô é a carta dos arcanos maiores da amizade. Então os escorpianos vendo realmente com clareza quem são os amigos de verdade, quem pode estar junto. O Sol fala de revelação de verdade. E o Sol dá uma dica muito importante para os escorpianos essa semana: esclarecimento de situações, né? Colocar na mesa as questões, colocar as cartas na mesa. Então, aonde a coisa está obscura, né? A gente fala onde a coisa está lua, está instável, coloca a luz, né? Vocês vão estar aí, escorpianos, com mais energia, vocês vão estar com mais pique, né? Então, uma carta extremamente positiva, é uma das melhores cartas dos arcanos maiores. E o Sol, né, na minha limpeza espiritual tem uma parte que é uma sequência energética, né? Na limpeza espiritual eu tenho uma parte que eu faço a invocação do Sol. Então, clareando com energia, esclarecendo situações, vendo quem são os amigos de verdade, uma carta extremamente positiva. E vamos para o pessoal de Sagitário. Vamos para os sagitarianos. Os sagitarianos, sai a carta 9 do Eremita. O Eremita é uma carta de essência do passado, assim como os cancerianos tiram a lua, né? A lua é do passado. Os sagitarianos, sai um Eremita, que é uma carta do passado. O Eremita, ele pede a seguinte reflexão do passado. Reflita da onde que você veio, aonde você está hoje e para onde você quer ir. E o Eremita, ele representa no tarô toda a nossa experiência, toda a nossa sabedoria. O Eremita representa isso. Toda a nossa experiência, toda a nossa sabedoria, tudo que a gente vivenciou, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente estudou. Então é uma semana, sagitarianos, de vocês pegarem toda essa sua experiência para fechar questões. É um número 9. 9 na numerologia fala de fechamento. Então, para vocês concluírem os assuntos, vocês têm que pegar essa sua experiência do passado. É uma carta que fala de demora, então é uma carta de tempo, que é saturnina essa carta. Então, as coisas podem atrasar, pode ter uma demora a mais. Então, tem que ter paciência, calma, prudência, cautela. Tem que ir devagarzinho, né? E o Eremita, ele representa no tarô o estudioso. Então, uma semana boa o quê? Para estudar, comprar livro, fazer curso, lazer cultural, o cinema, o teatro, né? Então, é uma parte cultural. E o Eremita, ele pede isolamento, para vocês ficarem mais na de vocês. Não é uma carta de comunicação, ficar mais quietinho. E na parte prática dessa semana, estudar as situações, analisar as situações, né? Sem falar muito, usando a experiência para ir devagarzinho fechando o ciclo com muita paciência, porque pode ter atraso, uma carta de lentidão. E vamos para o pessoal de Capricórnio, vamos para os capricornianos. Sai a carta da Torre. A Torre é uma carta de imprevistos, capricornianos. Então é uma semana que os capricornianos têm que ter o quê? Um jogo de cintura, tem que ter uma flexibilidade, tem que ter uma adaptabilidade. Então é um período de ter o plano A e o plano B. Então não deu certo o plano A? Opa, eu tenho uma cartinha na manga, eu tenho o plano B. Então é uma semana que tem que sair do quadradinho, não pode ficar muito no quadradinho. E é uma semana que acontecem imprevistos, então não é vocês que planejam, tem coisas que vão saindo. É uma carta que o destino leva a algumas situações. Então tem que trabalhar com aceitação, aceitar que aquilo não serve mais, né? Aquela questão não serve mais. Vocês vão ter o clique, né? O insight, a eureka, para perceber que o destino vai levando algumas coisas que
também não tinha mais que ter necessidade. Ela é uma carta de desconstrução. Então os capricornianos têm que aprender a desconstruir algumas coisas, né? É a carta de demolição para as coisas irem embora. Então é uma semana de transição, que às vezes as coisas ficam meio confusas, frágeis, mas a dica é ter esse jogo de cintura, ter o plano A, ter o plano B, ali ter um joguinho de cintura aí e deixar embora o que não tá bom, né? Demolir o que o destino quer levar, porque no lugar daquilo vai entrar uma coisa melhor. E vamos para o pessoal de Aquário. Vamos para os aquarianos? Sai a carta 3, sai a carta da Imperatriz. A Imperatriz é o trabalho, então uma semana aí dos aquarianos trabalharem seus projetos, porque tem uma tendência de crescimento, de expansão, de vocês terem mais ideias criativas, uma semana boa para se sociabilizar e trabalhar com praticidade. A Imperatriz é o trabalho árduo em cima dos projetos, mas com muita praticidade. Ela traz uma semana de fertilidade, é a grande mãe do tarô. E é uma semana boa aí para vocês se colocarem de uma forma inteligente, de uma forma muito estratégica. Então fala de inteligência, fala de estratégia, né, de trabalhar e se aproximar de quem vale a pena. A Imperatriz é uma das 4 cartas da moral e ética, então uma semana de ser correto, e ela formaliza relacionamentos que estão informais, ela formaliza. Então a grande mãe abençoando os aquarianos essa semana. E vamos lá para o pessoal de peixes, os piscianos. Os piscianos, sai a carta número 4, a carta do imperador, né? Então na sequência, aquarianos tira a carta 3, Imperatriz. E os piscianos, a carta 4 do imperador, né? Muito interessante. O imperador, ele pede uma semana 4, o número 4. Ele pede uma semana mais organizada, mais estável. E o imperador no tarô, ele representa o dinheiro do baralho. Então, focar em coisas que vocês deslumbrem, que tragam prosperidade. E dinheiro mesmo, porque o imperador no tarô, ele representa o dinheiro. Ele é uma carta, ele representa o protetor material. Então, coisas que tragam materialidade, construção, concretização. E o imperador, assim como a imperatriz, é a carta dos bons contatos. Então, é a mesma mensagem, né? A mensagem é igualzinha, né? A mensagem fala, olha, o que vocês têm que fazer? Trazer para perto de vocês pessoas que acrescentem, pessoas que sejam boas, né? E o imperador, uma carta de liderança, né? Trazer aí um período de se colocar em relação às situações de uma forma inteligente, estratégica. E o imperador, assim como a imperatriz que tira os aquarianos, o imperador é uma carta que formaliza relações, é uma carta de equilíbrio, de dinheiro, de se colocar, de bons contatos, né? Uma carta extremamente positiva de concretização. E agora, vamos para os aniversariantes da semana. Quem está fazendo o seu ano novo pessoal, embaralhando aqui o tarô rúnico, pedindo o ancoramento da energia de Odin, o deus das runas, e todos os deuses nórdicos e todas as deusas nórdicas. Vamos embaralhando o tarô rúnico para quem está fazendo aniversário esta semana. Vamos lá. Opa, sai a runa do deus Tyr, né? Então, ó, é uma runa que fala para ter coragem, para ir em frente. Provavelmente vocês vão estar na direção certa. Qual é o desenho, o caractere rúnico, né? A inscrição rúnica é uma flecha. Então siga a flecha, tenha coragem. O Tyr é um deus da guerra, vai em frente, é um deus da coragem, mas seja honesto. E aprenda a pagar o preço. O Tyr fala assim, olha, tudo tem um preço, né? Então, aprendam a pagar o preço. Você quer muito aquilo? Vai ter um preço, tá? Então, é uma runa que fala, siga em frente. É como eu falei, o caractere parece uma flecha. E tenha coragem, seja honesto, seja correto e vá com coragem em cima dos seus objetivos, pagando o preço do que tem que pagar. E vamos para a pergunta mental?
Mentalize aí uma questão, uma situação que vocês vão resolver essa semana, uma situação objetiva. E eu estou pedindo aqui que ancore Santa Saracali, envolva esse baralho cigano, tá? E todo o povo cigano, o povo do Oriente, né? Todo o povo das estrelas aí, vai pensando, pensa bem firme aí, hein? Numa questão objetiva, uma questão direcionada. Pensa bem firme. Olha, sai a carta da cruz, tá? A cruz é a última carta do baralho cigano. 36 vai dar um 9, vocês encerram essa situação, às vezes tendo que sacrificar um pouco. A cruz, ela é dúbia, ela fala do sacrifício, porém com vitória. Então, às vezes, vocês vão ter que trabalhar mais em cima dessa situação, vai ser uma situação mais pesada, sacrificante, mas vocês têm a vitória. A dica é se conecte com a espiritualidade. A cruz é um símbolo espiritual. E por ser a última carta do baralho cigano, fala que vocês têm a experiência, na redução da 9, vocês fecham isso, mas depende muito também da sua conexão espiritual. Se conecte com a espiritualidade, faça suas orações. Se tiver que sacrificar um pouquinho mais, sacrifica, porque tem a vitória. Como eu falo, a cruz ela é sempre dúbia. Sacrifica que vocês ganham o jogo, né? E tudo que a gente abre tem que fechar. O tarô, dentro da mandala astrológica, ele abre muita energia. Nós vamos fechar a energia com o Ogam. Vamos ver que árvore que sai para fechar a energia? Qual é a árvore que sai? Vamos lá. Sai o junco, cura, saúde. Na parte física, o junco é saúde. O junco fala de um momento de ter jogo de cintura, de ter flexibilidade, cuidar das coisas do lar, das coisas domésticas, limpar as situações, novos ares. O junco fala, tenha novos ares, né? Limpe tanto situações físicas, né? Limpar coisa que não está usando mais, organize seu lar, né? Então o junco fala, é a principal árvore de cura física. Cura, ela é uma árvore de desintoxicação, né, de limpeza mesmo, né? Mas o junco tem que ter esse jogo de cintura, principalmente em questões mais domésticas, trazendo novos ares. E para uma consulta mais completa, na consulta eu uso tarô, baralho cigano, runas e Ogam. Eu uso 4 oráculos. Tem a limpeza espiritual, o ano pessoal através da numerologia pitagórica e os cursos de tarô, baralho cigano, runas e Ogam. Então, cursos profissionalizantes oraculares, consulta oracular, limpeza espiritual profunda e numerologia. Para você que está fazendo aniversário, é muito legal a numerologia. Quais são os números aí? Aonde você faz aí, se conecta para o atendimento? É no celular, 11 9 87 88 6000. Vou repetir o número da marcação da consulta. Todas as consultas, consulta, limpeza, numerologia e curso. 11 9 87 88 6000. E as redes sociais, a gente tem o canal no YouTube, Facebook e Instagram, que a gente posta logo cedo a energia espiritual do dia. Então é importante você se conectar com a energia espiritual do dia. Então é Evelyn Jimenez Sanches. Vou repetir, hein? Entra lá nas redes sociais. Evelyn Jimenez Sanches. E tenha uma excelente semana.